Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e agora, dando sequência na nossa segunda aula, nós falaremos sobre o potencial de uma dupla camada de cargas. Ok, então nesse caso, o que a gente tem? A gente tem um plano, né? Vamos primeiro analisar, antes de falar da dupla camada em si, vamos analisar apenas um plano, né? Então tem aqui um plano, tem aqui o eixo Z, tem o eixo X, tem aqui o eixo Y, ok? Então, tenho aqui o eixo X, Y, aqui o eixo Z, né? E aí a gente tem, vamos considerar aqui um ponto, ó, o ponto 0, 0, Z, ou seja, que está a uma certa distância Z daqui. E vamos considerar um elementozinho aqui, infinitesimal, né? Aqui em cima. Né? E esse elementozinho infinitesimal vai ser uma fonte, né? Que vai produzir potencial nesse ponto, ok? Então eu vou ter aqui esse ponto de fonte, né? Esse ponto de fonte ele vai ter um X', um Y', e aqui um ρ com linha, né? O X com linha, Y com linha, ρ com linha. E esse aqui é um nosso plano, é um plano infinito, né? Infinito, Z igual a zero, né? Isso aqui, então vocês sabem, aprenderam lá em geometria analítica como é que se representa um plano, né? E vocês sabem que o plano XY também é chamado de plano Z igual a zero. Com densidade de carga superficial sigma. Então ele tem uma densidade superficial de carga, né? Ou seja, a carga por unidade de área. Ok? E aí a gente tem o nosso elemento de volume em coordenadas cilíndricas. E esse elemento de volume em coordenadas cilíndricas, ele será o quê? Ele será aqui ρ com linha, dρ com linha, dφ, dz', ok? E, né, a gente estudou isso daqui, né? Esse é o elemento de volume em coordenadas cilíndricas. A gente já viu isso em aulas anteriores. Se você só voltar aí e rever, ok? Densidade volumétrica de carga. Então, quem vai ser a densidade volumétrica de carga no caso de um plano infinito com uma densidade de carga sigma? Ok? Então, ele vai ser... vou colocar essa densidade, eu vou usar
outra cor, né? Porque a gente já está usando aqui o ρ para a distância do ponto até o eixo Z, né? Então eu vou usar, para representar a densidade, eu vou usar a mesma coisa, só que eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer ele normal, só que eu vou fazer ele um pouco mais reto e fazer uma curvazinha assim, ó, tá? Mas esse seria o meu ρ, tá? Um ρ estilizado aí. Então seria o ρ de R, ou seja, minha densidade volumétrica de carga é igual a sigma, que é a densidade superficial de carga, delta Z, né? Que eu estou aqui, esse plano está no Z0, né? Ok? Uma coisa que a gente vai precisar sempre, né? Eu vou logo fazer o cálculo disso, porque a gente vai precisar calcular R menos R'. Então eu já vou deixar isso calculado, né? Bom, vou fazer de outra cor aqui esse cálculo. Então, R menos R' é igual a x menos x' ao quadrado mais y menos y' ao quadrado mais z menos z' ao quadrado elevado a meio. Não vou explicar isso aqui. Isso aqui você estudou lá em... Se você fez um bom ensino médio, você viu isso no ensino médio, na verdade, né? Mas você estudou isso aqui em geometria analítica, né? Então a gente não vai rever isso aqui. Certo? Eu vou copiar, para não ter que escrever tudo de novo, né? A gente fazer mais rápido aqui, colar. E eu vou substituir os valores, né? Agora a gente sabe que o que? A gente vai ter que, para o ponto de observação que a gente quer, que é esse ponto aqui, ó, né? Para esse ponto de observação, o x e o y sempre são zero, tá aqui, ó, né? Então significa que isso aqui sempre vai ser zero, isso aqui sempre vai ser zero. Ok, vou copiar aqui de novo, colar. Então aqui, ó, vai ficar só que x' ao quadrado, que é a mesma coisa, né? Vai ficar só y' ao quadrado, e aqui vou ter essa soma aqui. Ok, voltando aqui para cima, eu esqueci de escrever, mas claramente, né, esse aqui é um triângulo retângulo, né? Então, quando eu tenho aqui, ó, x, y, né, se eu olhar de cima, né, se eu olhar aqui de cima, o que eu vou enxergar? Então, eu tenho aqui o ρ com linha, né? Aqui, ou seja, do ponto de fonte. Vou colocar maior para poder... Que é o ρ com linha do ponto de fonte, x com linha e y com linha. Então aqui obviamente que x' ao quadrado mais y com linha ao quadrado é igual a ρ com linha ao quadrado. Ok. Então a gente tem aqui, eu posso reescrever isso aqui como ρ com linha ao quadrado. Então eu posso copiar isso aqui, colar aqui, e eu vou ter que isso aqui é igual a ρ com linha ao quadrado. Ok. E agora a gente pode seguir, né, nosso problema. No CGS,
vírgula, o potencial em R é, né, o R, qual R que a gente está querendo aqui? É o R0, 0Z, né? Ou melhor, vou colocar no geral, né? Em R, depois eu coloco o R que a gente está querendo, né? Bom, a fórmula geral, a gente já viu que é no CGS, né, se for no SI, a gente tem aqui 1 sobre 4π ε0 integral d3 R', a densidade de carga aqui, né, linha, ou seja, tudo no ponto de ponto de fonte sobre o módulo do vetor distância, ou seja, ponto de observação menos o ponto de fonte. Isso aqui no SI, né, no CGS, como o ε0 é 1 sobre 4π, isso daqui some. E aí a gente tem que a fórmula fica assim no CGS, fica mais enxuta, né? Desaparece aquela constante. Ok, né? Depois para retornar, só, se quiser, é só multiplicar por 1 sobre 4π0 que você volta para o sistema internacional. E aí nesse caso eu vou ter que... Vamos dando um Google aqui. Potencial, ele vai ser igual a... Deixa eu baixar mais aqui para dar mais espaço. A gente está bugando. Ok. Que vai ficar o que? Integral. Eu coloco esse cara aqui, né? A gente viu lá em cima que ele é o que? Opa, escrevi. Desculpa, aqui era R, né? O elemento de volume. Ok. Então, tá, ajeita aqui, ó, tá? Que eu copiei errado. Beleza. Então aqui esse elemento de volume é isso aqui. Agora, quem é a densidade de carga? A densidade de carga a gente também já viu aqui, né? A densidade de carga é isso aqui. Copiar. Substituo a densidade de carga. E falta, por último, o módulo do vetor distância, né? Do ponto de fonte para o ponto de observação. E aí ele vale isso aqui, ó. Eu vou fazer aqui, vou copiar na mão. Então ele é ρ com linha ao quadrado mais z menos z com linha ao quadrado elevado a meio. Ok. E aí eu posso copiar aqui de novo, né? Pra gente ir desenvolvendo. Aqui faltou linha, né? Porque quando aqui faltou o linha, né? Que é onde eu tô, é no ponto de fonte, né? Obviamente, em cima do plano que esse cara tá, né? Ok, então a gente pode logo fazer a integral em dz linha. Fazendo essa integral aí, o que eu vou encontrar? Fazendo essa integral, eu vou ter o seguinte, ó, isso aqui vai para o lixo, isso daqui vai para o lixo, né? O que essa integral faz? Essa integral aqui, ela filtra todos os z', né? Transformando, ela vai pegar todos os z' e vai trocar por zero, né? Porque aqui é z' menos zero, né? Então quer dizer que ela troca esse por esse, né? Já viu isso na função delta, né?
Ou seja, quando não tem nada aqui é porque ela está trocando por zero, né? Não tem nada porque é z menos z' menos zero. E o zero é o elemento neutro da adição, né? Ele não influencia nada na adição. Então, quando não aparece, só aparece a variável sozinha, é porque eu vou trocar essa variável por zero. Então, integrar aqui em z' simplesmente é filtrar todas as funções de z', trocando o z' por zero. A gente estudou isso daí. Então, sobrou aqui esse sigma, que é uma constante, né? É uma distribuição uniforme, já posso jogar aqui para fora. E o único efeito que isso tem aqui é filtrar. Onde tem z', vai ficar zero. Então, aqui vai ficar... Sobra só o z, né? Vai ficar aqui zero. Então, fica z ao quadrado elevado a meio. Ok, agora vamos tirar esse dφ daí. Ok? A gente vai tirar esse dφ daqui. Então, eu vou colocar isso um pouco mais para a direita aqui. E vou fazer a integral em dφ'. Opa! Então, fazendo essa integral em dφ', isso aqui é integral com φ', obviamente, indo de 0 a 2π. E essa integral, obviamente, que dá 2π. Então, eu posso escrever que potencial em R, no CGS, é igual a 2π sigma. E aí falta fazer essa integral aqui. Ok, então vamos seguir. Ok, essa integral aqui, ela é igual a ρ com i ao quadrado mais z ao quadrado, né? Você pode simplesmente procurar numa tabela de integrais, né? Então eu não vou ficar mais fazendo integral passo por passo, tá? Eu vou deixar para vocês baterem cabeça sozinhos aí, senão a gente não sai. Dá muito trabalho integral, né? A gente vai ficar só... Vai ser um curso de integrais, não um curso de eletromagnetismo. Então, a partir de agora, eu não vou ficar detalhadamente fazendo. Mas eu vou fazer o contrário, né? Eu vou provar que isso aqui é a derivada. É a integral, né? Porque se eu derivar a integral, tem que dar o integrando, né? Teorema fundamental do cálculo. Então, só para demonstrar que isso está correto, né? Só vou fazer isso. Não vamos fazer a dedução passo a passo para chegar na integral, né? Se eu vou pegar o valor da integral, derivar e mostrar que realmente ele dá o integrando, né? Então, uma prova por teorema fundamental do cálculo. Só que está roubando, é um truque, porque eu tenho que saber quem é ela primeiro, se eu estou provando que ela realmente é integral. Mas realmente dá muito trabalho a gente ficar fazendo todas as integrais. Eu não vou ficar fazendo, eu vou a partir de agora, não vou fazer, porque senão a gente não avança, ok? E aí vocês batem cabeça aí, vendo como é que deduz essa integral, né? Coloca num chat da vida aí, pede para ele fazer o cálculo da integral passo a passo para você, ele vai dar com certeza, tá? Ok, então derivando aqui, eu vou ter meio ρ com linha ao quadrado mais z ao quadrado, meio menos 1, isso vai ser igual a menos meio. Depois eu multiplico pela derivada do argumento, derivando isso aqui com relação a ρ com linha, dá 2ρ com linha, né? Se eu quiser só o diferencial disso aqui, lembrando que a variável aqui é a variável de integração, ou seja, é o ρ com linha. Então aqui vai ficar dρ com linha, né? Só que aqui esse 2 cancela com esse 2. E aí isso vai dar exatamente ρ com linha, dρ com linha, sobre ρ com linha ao quadrado, mais z ao quadrado elevado a meio, que é exatamente isso daqui.
Então eu posso pegar isso daqui e colar aqui, né? E aí ajeitar isso aí, ó. O que você vai dar? Vai dar esse resultado aqui, né? Então é só esse cara que está embaixo, ó. Exatamente esse cara que está embaixo. Resultado integral, né? Então vou apagar tudo aqui e só jogar isso para cima. E isso daí vai ser uma integral de 0 até alfa. E agora eu posso copiar isso aqui, colar, e aí eu vou substituir o final menos o inicial. Então eu vou ter o que? Vai ficar alfa menos 0, né? Então primeiro vai ficar aqui o valor da variável, vai ficar alfa menos, aí esse valor de novo, né? Só que no lugar do ρ com linha eu coloco 0, né? Então vai ficar o que? 0 mais z ao quadrado. Então fica z ao quadrado elevado a meio. A gente já falou isso, mas vou relembrar mais uma vez. A raiz de um número ao quadrado não é igual ao número, ok? A raiz de um número ao quadrado é o módulo desse número. Isso é bem simples de você perceber. Por exemplo, se eu tenho 3 ao quadrado e tiro a raiz, quem é isso daqui? Isso aqui, obviamente que é 3, né? Certo? Mas se eu tenho menos 7 ao quadrado raiz, isso daqui não vai dar menos 7, né? Isso vai dar 7. Ou seja, se o A for positivo, ele dá o próprio A. Mas se o A for negativo, ele dá o A com sinal de menos, que é exatamente a definição de módulo de A, né? Então a raiz do número ao quadrado não é o número, né? A raiz do número ao quadrado é o módulo desse número, ok? Então a gente pode daqui assim, bom, o alfa aqui na verdade é porque eu tenho que integrar de 0 a infinito, né? Esqueci de colocar o limite aqui. Porque na verdade a gente integra em todo o espaço, ou seja, eu vou integrar até o ρ infinito. Então aqui na verdade eu tenho que fazer o limite com alfa indo para o infinito. Esqueci de colocar isso, né? Desculpa, deixa eu colocar aqui, simplesmente esqueci de botar. Então quer dizer o seguinte, ó, de qualquer forma isso aí é uma constante, né? Isso aí vai dar uma constante. Quando eu somo qualquer coisa com infinito, dá infinito, né? Então isso aí vai dar uma constante lá fora, uma constante divergente, né? Então eu vou ter que esse resultado potencial em R vai ser igual a menos 2π sigma módulo de Z. Aqui vai dar uma constante divergente, né? Porque o Z não vai influenciar em nada aí, porque o alfa é infinito. Então o que eu tenho aqui é uma constante divergente. O que faltou o meio, né? Certo? Então eu tenho aqui uma constante divergente e a gente simplesmente faz o que com essa constante divergente? A gente descarta, né? Nós descartamos. Então nós descartamos a constante divergente e a gente conclui então que o potencial ele é igual a menos 2π sigma módulo de Z. E agora nós podemos calcular quem é o
campo elétrico, né? Então a gente já calculou o potencial por um ponto acima de um plano. Agora vamos calcular quem é o campo elétrico. Então a gente tem o que? A gente tem um plano aqui. Aí a gente tem um ponto. E a gente quer calcular o campo elétrico aqui, né? Quem é o campo elétrico nessa posição R? Esse que a gente quer encontrar agora. Bom, a gente sabe que o campo elétrico ele vai ser quem? Em R, ele é menos o gradiente do potencial. E aí quem vai ser esse campo elétrico do potencial? Bom, o gradiente aqui é o gradiente em coordenadas cilíndricas. Só que o potencial é função apenas de Z. Como ele é uma função de Z, a única componente que interessa do nabla vai ser a componente Z, porque quando eu fizer as outras derivadas vão dar iguais a zero, né? Quando eu fizer a derivada com relação a ρ ou a derivada com relação a φ, esses derivados vão dar zero. Então a única componente, como esse cara aqui é uma função de Z, a única componente que interessa do nabla é a componente Z. Então nem preciso escrever as outras. Então vai dar Z derivada com relação a Z, que é a componente Z do nabla. E aqui eu escrevo, né, menos 2π sigma módulo de Z. Então eu vou ter que esse campo elétrico, ele na posição R vai ser igual ao quê? Vai ser igual a, bom, menos com menos aqui vai dar mais, né? Então eu vou ter 2π sigma e eu vou ter a derivada do módulo de Z. A derivada do módulo de Z é a função sinal. A função SGN de Z. Lembra o que é a função sinal? Ela é uma função que ela dá mais 1 quando Z é positivo e ela dá menos 1 quando Z é negativo. Nós chamamos isso de função sinal, né? Já falei sobre ela antes. Então a função SGN de A é uma função que ela vale 1 quando A é positivo e ela vale menos 1 quando A é negativo. Então vai dar a função sinal de Z, Z chapéu. Ok? E aí, nesse caso aqui, o campo é uniforme, né? Porque aqui é só um sinal, ó, certo? Não depende de Z, não depende do valor de Z, né? Aqui são constantes, então significa que nesse caso o campo é uniforme, ele é o mesmo em qualquer posição do espaço. Então isso aqui, um plano infinitamente carregado, né? Um plano infinito carregado, ele produz um campo uniforme. Então o campo uniforme é aquele que é produzido por um plano infinito carregado. Ok, agora vamos para o que interessa, que era o que a gente queria ver na sessão, né? Que é o nome dessa aula aqui. O que acontece quando eu tenho dois planos agora, né? Agora eu tenho um plano aqui
Tem um plano aqui, tem dois planos. Vou até dar mais uma afastada aqui. Aí aqui eu tenho um eixo. Deixa eu tirar aqui. Tenho aqui um eixo X, um eixo Y e um eixo Z. Ok? E aí a gente tem os caras passando aqui, que é a origem dos eixos. Ok, então aqui eu tenho X, aqui eu tenho Y, aqui eu tenho Z. E eu tenho aqui o plano 1, tenho aqui o plano 2. Então isso aqui está numa posição Z igual a D sobre 2. Aqui está na posição Z igual a menos D sobre 2. Esse plano aqui é o plano sigma. E esse é o plano... é um plano negativo, então vou chamar ele aqui densidade de carga de menos sigma, que a carga vai ser negativa, né? Vai ser contrário da carga que está em cima. Ok, e aí a gente tem o seguinte, ó, o potencial, então, em R, uma posição R qualquer, ela deve ser o quê? A soma de potenciais, porque o potencial vale o princípio aqui da superposição, né? O potencial ele vai ser linear aí, né? Então vai valer o princípio da superposição. Bom, nesse caso, quem vai ser o potencial em R então? Ele vai ser, aqui não tem muito espaço, deixa eu trazer isso mais para cá, deixa bem aqui no canto. Isso. Então a gente vai ter o seguinte, ó, o potencial em R ele vai ser igual a menos 2π sigma Z menos D sobre 2 mais 2π sigma Z mais D sobre 2. Então, isso aí é trivial, né? Ok? Né? Lembra que aqui tem um menos na frente, né? Então, esse aqui é o caso positivo, esse caso aqui. E aí fica Z menos D. E o outro caso fica menos, né? Porque tem esse menos daqui do sigma. Né? Tem esse menos do sigma, e fica menos e fica mais aqui. Nesse caso, ele está na posição Z menos D, que é essa aqui, e aí dá mais D. Então é trivial. Ok, então o que a gente vai ter? A gente vai ter que o módulo, vou ter que Z maior do que D sobre 2. Eu vou ter que módulo de Z menos D sobre 2 é igual a Z menos D sobre 2, né? Porque isso aqui, deixa eu fazer melhor. Explicar, né? Bom, dizer que Z é maior do que D sobre 2, ou seja, essa região aqui, ó, essa região aqui, tem essa região, tem a região de baixo, tem a região no meio das placas, né? Então, na região sobre as placas, né? Então, deixa eu ser mais específico aqui. Região sobre, né? Ou acima das placas, né? Acima das placas. Nessa região, o que eu tenho? É a mesma coisa que dizer que o Z é maior do que D sobre 2. Tá aqui, essa região aqui, ó. O D, exatamente isso, é o Z maior do que D sobre 2. Bom, nesse caso, eu posso passar isso aqui para o outro lado. Eu vou ter que Z menos D sobre 2 é maior do que 0. Então, esse número aqui, ele é positivo. Isso quer dizer, então, que o módulo desse número
né? Z menos D sobre 2 é igual ao próprio número, né? Porque o número positivo é aquele que o módulo é igual a ele mesmo, né? O valor absoluto é igual a ele mesmo. Bom, e o Z mais... E obviamente que também o Z é maior do que menos D sobre 2, né? Porque D sobre 2 é maior do que menos D sobre 2. Então isso aqui significa que o fato dele ser maior do que D sobre 2 implica no fato dele ser maior do que menos D sobre 2. Isso aqui implica que... Deixa eu tirar isso daqui. Trazer mais para cá para poder ver se dá tudo numa linha. É a mesma coisa, eu passo aqui para esse lado, então fica Z mais D sobre 2 também é positivo. Então daqui eu concluo que o que a gente conclui disso? Deixa eu espremer aqui para ver se cabe tudo numa linha. Concluo então que Z mais D, o módulo de um número positivo, o valor absoluto de um número positivo é o próprio número positivo. Se ele for negativo, eu tenho que trocar o sinal, mas se ele for positivo, o módulo é ele mesmo. Então, tanto faz se eu faço o módulo de Z menos D ou Z mais D, o resultado dá igual ao próprio número. Ok, agora eu vou substituir isso aqui na fórmula do potencial. Então, copio, colo, vou trazer isso aqui para cá. Então, só vou repetir aqui, vou deixar aqui. E agora eu vou substituir aqui, ó. O que a gente vai ter nesse caso? A gente vai ter que... Vou só tirar isso aqui, não muda nada, né? Quando ele está acima, o módulo disso aqui é ele mesmo, e o módulo disso aqui é ele mesmo. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Eu tenho que isso aqui vai dar... Vai trocar o sinal, é o primeiro, né? Deixa eu colocar isso aqui para baixo. Então era mais, vai ficar menos aqui. E o outro simplesmente era menos, vai ficar mais, né? Era menos aqui, vai ficar mais. Certo? Percebe que o outro vai ficar, é bem parecido, né? Então sempre tem o 2π sigma z, que vai interessar o sinal, né? Então nesse segundo aqui, como é que vai ficar o sinal? Vai ficar mais e mais. Então é tudo igual, né? É sempre a mesma expressão parecida, a única coisa que muda são os sinais. Então nesse caso específico, vai ficar mais e mais. Corta aqui, e aí a gente vai ter o que? Além disso, eu posso cortar esse com esse, né? A gente vai ter o que? Vou copiar isso aqui. Trago para cá. Então esse termo aqui foi para o espaço, esse termo aqui foi para o espaço. Aqui eu posso apagar isso aqui, ficou um D, né? Eu posso apagar aqui, ficou um D. Então vai dar 2D, vai dar isso aqui vezes 2, né? Vai dar 2D π
sigma. Ou vou colocar assim, 2 π sigma vezes d, né? Que seria, no caso, como aqui, ó, menos d e aqui é mais d, então d nada mais é do que a distância entre as... O d é a distância entre as placas, ok? Então quer dizer que se eu tenho duas placas, o potencial em cima das placas vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 2 π sigma d, né? Então você vê que ele é um potencial aí constante, né? Então em cima das placas o potencial ele é constante. Ok, e o campo elétrico, quem vai ser? Bom, o campo elétrico ele é igual a menos o gradiente do potencial, ou seja, aqui tudo são, o nabla é só derivadas, né? Como o potencial é constante, derivada da constante é igual a zero. Então quer dizer que em cima das placas, né, em cima das placas, o campo elétrico é igual a zero. Ok? Então, em cima das placas, o potencial é constante e, obviamente, o campo elétrico é igual a zero. Agora, vamos analisar o que ocorre entre as placas, né? Na região entre as placas. Então, na região entre as placas, que é essa região aqui, né, que está entre as placas, não está acima nem abaixo, está entre as placas, o que vai acontecer? Essa região é caracterizada pelo Z maior do que menos D sobre 2 e menor do que D sobre 2. Como diria, né, o Elon Lages Lima, né, maior do que e menor do que, né? Então, a gente tem o que? Daqui a gente conclui que Z mais D sobre 2, né? Então, vamos pegar, né? Eu posso escrever, isso aqui, daqui eu tiro duas coisas, né? Eu posso concluir, então, que posso escrever o seguinte, vou pegar só essa primeira parte aqui, ó. O que eu concluo daqui? Eu concluo que Z, esse que eu passo para o outro lado, mais D sobre 2 é maior do que zero, né? O que isso implica o quê? Isso implica que módulo de Z mais D sobre 2, isso da mente, né? Se ele é positivo, significa que ele é o próprio Z mais D sobre 2. E aí entra a segunda parte da dedução. Copia e cola. A segunda parte da dedução diz o seguinte, segunda parte daqui dessa análise, né? Aqui eu vou pegar só a parte positiva agora. A parte positiva, ela diz que o quê? Que o Z, se eu pego só essa parte aqui agora, ó, é menor do que D sobre 2. Então eu passo esse D sobre 2 para cá, vai ficar aqui Z menos D sobre 2 é menor do que zero. Ou seja, então Z menos D sobre 2 é negativo. E para o número negativo, o valor absoluto, eu tenho que trocar o sinal, né? Então vai ficar menos e aqui mais, né? Então vai ser o módulo de um número negativo é menos esse número negativo. Então vai ficar menos Z mais D sobre 2. Ok.
E agora eu posso calcular o potencial. Então, o potencial na posição R é igual a menos 2π sigma menos Z mais D sobre 2 mais 2π sigma Z mais D sobre 2. Então, o que isso vai dar? Eu vou ter que φ R vai ser igual ao quê? Né? Certo? Então, o que era mais, ó, não deveria ter pulado nenhum passo. Deixa eu colocar aqui para ficar bem claro, né? Deixa eu colocar um passo a mais aqui. Não tem problema, né? Não estou nem gastando tinta aqui, é só colocar um passo a mais. Era isso que a gente tinha mostrado, né? Só que o que? Isso daqui, ó, o menos, quando é menos D sobre 2, agora ele vai trocar de sinal, né? E esse aqui continua mantendo o sinal, na região do meio, né? Então, esse daqui troca de sinal e esse mantém o sinal. Então, aqui, mantive o sinal, ó. Esse aqui eu troquei o sinal. Pronto. Agora é só desenvolver. Então, fazendo esse produto aqui, o que vai dar? Vai dar menos com menos mais, né? Então, vai dar 2π sigma Z. Isso com esse, né? Agora, o primeiro com o segundo. Agora vai trocar de sinal. Menos com mais, menos. 2π sigma D sobre 2, né? O outro, 2π sigma Z, primeiro, e o segundo é mais 2π sigma D sobre 2. Corta aqui, corta aqui. Na verdade, nem precisava ficar cortando muita coisa, porque esses dois caras aqui já vão cortar, né? Corta tudo, eles são iguais. Então, o potencial na região entre as placas será igual a somar esses dois, né? E a soma desses dois vai dar 4π sigma Z. Ok? E aí eu posso calcular também o campo elétrico, né? Quem é o campo elétrico? O campo elétrico é menos o gradiente do potencial. Então vai ser menos o gradiente de 4π sigma Z. Só que nesse caso, quem é o gradiente? Como isso aqui é uma função só de Z, o gradiente só vai ter componente Z. As outras, a derivada com relação a ρ vai dar 0 e a derivada com relação a φ vai dar 0. Então só dá Z chapéu derivado com relação a Z de 4π sigma Z. Essa constante toda vai para fora, então vai ficar menos é isso, né? Menos 4π sigma. Não tem jogo de sinal agora porque não tem menos aqui dentro. Isso aqui vai para fora. E aí fica a derivada de Z com relação a Z igual a 1. Ok? Então, e aí sobra o vetor aqui, né? Então eu posso concluir que o campo elétrico é igual a isso aí, né? O campo elétrico na posição R, uma certa posição. Ok? E aí o que a gente verifica? Que o campo não depende de Z, né? Então o campo aí é uniforme, né? Percebe que agora não é igual em cima, né? Em cima, o que acontecia na parte de cima? Na parte de cima das placas, campo, o potencial era constante e o campo era nulo, né? Na região entre as placas, o que acontece? O
Potencial, ele é função de Z, e o campo, ele é constante, o campo é uniforme. Então, na região entre as placas, eu tenho o famoso campo uniforme, ok? Agora, vamos analisar o que acontece na região sob, né? Debaixo das placas, né? Então, vamos analisar na região debaixo das placas. Ok, então vamos dar aqui sequência. E o que quer dizer a região de baixo das placas? A região de baixo das placas, né? É essa região aqui, ó. Embaixo das placas. E quando é que eu tenho essa região? Eu tenho essa região quando o Z é menor do que menos D sobre 2, ok? Então, na região de baixo das placas, é a região onde o Z é menor do que menos D sobre 2. Eu posso passar para esse lado daqui, e aí eu vou ter que o Z mais D sobre 2 é menor do que 0. E aí, como ele é menor do que 0, então o módulo dele é negativo, né? O módulo é positivo, mas ele é negativo. Então, para o negativo virar positivo, tem que trocar o sinal. Então fica menos Z, menos D sobre 2. Isso aqui é positivo, porque o módulo sempre é positivo, né? Isso daqui ele é negativo, para ficar positivo, bota um menos. Ok. Só que, obviamente, o menos D, se eu copiar isso aqui, obviamente que o menos D, ele sempre ele sempre é menor do que D sobre 2, né? Negativo sempre é menor do que o positivo. Então isso significa que Z, posso passar esse cara para cá, né? Z menos D sobre 2 é menor do que 0 também. Então quer dizer que o módulo de Z mais D sobre menos D sobre 2, desculpa, né? O módulo de número negativo é menos esse número, né? O módulo de número negativo é menos esse número. Então vai dar menos Z mais D sobre 2. Então agora eu volto lá na expressão, né? O que a gente tinha mostrado, né, é que pelo princípio da superposição, princípio aí da linearidade, o potencial deve ser isso aqui, né? Então, o que a gente conclui? Que nos dois casos eu tenho que trocar o sinal. Então aqui vai ficar menos mais, aqui vai ficar menos menos. Nos dois casos eu troco o sinal. Quando eu estou debaixo, né, das placas. Então vou copiar aqui. E aí eu vou ter 2π sigma com menos aqui, vou fazer o jogo de sinal, né? Então com menos fica mais aqui, ó. Então fica 2π sigma z. Só que esse vezes esse aqui, ó, vai dar menos, né? Então dá menos. Já posso simplificar, né? 2 com 2. Então vai dar π sigma d. O outro, os dois vão dar menos, né? Então é a mesma coisa, só que com os dois negativos.
vai dar isso aqui, mesmo resultado aqui, só que com os dois negativos. E aí eu posso fazer o que agora? Cortar aqui e aqui, e o resultado será igual a menos 2π sigma d, ou seja, constante de novo, né? Então, debaixo das placas, o potencial ele é constante. Como o campo elétrico é o gradiente, né, do potencial, então o campo elétrico aqui será igual a zero. Então, embaixo das placas o potencial é constante e, consecutivamente, né, o campo elétrico é igual a zero. E a gente pode fazer um resumo agora de tudo isso, né? Então, resumindo tudo, eu tenho que o potencial, quando eu tenho duas placas, ele vai ser igual ao que? 2π sigma d. Se eu estou acima das placas, ele vai, ou seja, é constante acima da placa. Entre as placas, ele cresce linearmente com z. E abaixo das placas, ele é constante. E o campo elétrico? Vamos fazer análise do campo elétrico. Então, fazendo um resumo, para o campo elétrico, ele acima das placas ele vai ser nulo, abaixo das placas ele é nulo, ou seja, fora das placas ele é nulo. E entre as placas, como a gente viu, ele é um campo uniforme, né? Ele é menos 4π sigma z. Então, ele é menos 4π sigma z chapéu. Ele é constante, né? Ele não depende de z. Esse aqui é o versor, né? Ele não depende de z. O módulo dele é esse aqui, é constante. Então, ele é um campo uniforme. Então, outra observação que a gente pode fazer é que quando eu atravesso as duas placas, né? Quer dizer, ela começa... Deixa eu trazer aqui um pouco para a esquerda para explicar melhor essa análise. Eu tenho aqui as duas placas. Então, aqui no meio, ela é 4π sigma, o valor, né? Z. Aqui em cima, ela é 2π sigma d. 2π sigma d, e aqui menos 2π sigma d. Então, uma coisa que a gente pode analisar é que quando eu venho aqui, ó, quando eu passo para outro lado da dupla, né, ou seja, quando eu atravesso de um lado para o outro da dupla placa, ocorre uma descontinuidade, né? Então, daqui para cá há uma descontinuidade. Se eu pegasse um D bem pequeno, eu chegasse como se fosse só uma linhazinha, né? Essas duas placas muito próximas. E aí eu ia dizer que nesse elemento ocorre uma descontinuidade, né? Imagina um capacitor, né? Se está de um lado, vai para o outro, vai ter uma diferença de potencial, né? Porque tem uma variação de potencial entre as placas, por isso que existe uma descontinuidade, né? Mas se você pensa num capacitor lá, né? Você liga um fio num lado, liga um fio no outro. Então, o campo elétrico desse lado aqui, ele é zero, né? O campo elétrico no meio, ele é uniforme.
E o campo elétrico aqui, lembrando que isso aqui está no CGS, né? E aqui embaixo ele também é zero. Então aqui, se eu olhar esse capacitor, né, só como um elementozinho lá, um pontinho, eu vejo que nele não há descontinuidade, né? Então o campo aqui ele é contínuo, tá? Através, né, de todo a dupla placa. É contínuo quando eu considero os dois lados, né, da dupla placa, né, da dupla camada, contínuo na dupla placa, né? No meio ele varia, né, mas estou considerando quando eu entro por um lado e saio pelo outro lado da dupla placa, né? Ele é contínuo, ele entra com um certo valor do campo, ele no outro lado sai com o mesmo valor do campo, ok? Então é isso. A gente continua no próximo vídeo.